Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para a 22ª aula do nosso curso do módulo 4 de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica. E hoje o nosso curso está no Aprendizes do Evangelho, falando sobre magnetismo e fluido universal. Neste momento, convido-os a elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, iluminando-nos para absorvermos o melhor do conteúdo que será apresentado e, principalmente, que possamos utilizá-lo no nosso dia a dia, na nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Vamos falar de magnetismo e fluido e buscamos aqui no dicionário qual é a definição. Conjunto de fenômenos associados às forças produzidas entre circuitos em que há uma corrente elétrica ou entre magnetos. No Livro dos Espíritos, vamos encontrar na questão 27A que magnetismo é o que chamamos de fluido elétrico ou fluido magnético, que é uma modificação do fluido universal. Alguns aspectos aqui da história relacionados ao magnetismo material, isto é, da matéria. Há registros e textos abordando a existência do magnetismo material, datados dos séculos VII e também século VI a.C., e isso na Grécia Antiga. Conta-se que o filósofo, matemático e astrônomo Tales de Mileto, 623 a.C., foi quem observou a atração da pedra magnetita ao ferro. Já na nossa era, entre 1830 e 1839, os estudos sobre o magnetismo foram impulsionados pelas pesquisas de Michael Faraday. Descobriu a indução eletromagnética. Para tanto, Faraday conseguiu produzir uma corrente elétrica em um fio desconectado da fonte de energia, como bateria e pilha, utilizando apenas o movimento de um ímã. E quando nós falamos do magnetismo voltado para o espiritual, vamos buscar nessa obra de Herculano Pires, Obsessão, o Passe, a Doutrinação, e ele diz que o passe magnético nasceu nas civilizações antigas e era utilizado como um ritual de crenças primitivas através da movimentação ágil das mãos. E a prática da cura através da influência magnética sempre fez parte da vida humana, porque doenças e sofrimentos sempre existiram. Os seguidores de Jesus exercitavam a cura fluídica através da imposição de mãos. Em Atos dos Apóstolos encontramos essas passagens em que os discípulos atuam. E recordo-me agora a passagem do paralítico na porta do templo, em que Pedro e João estão juntos e eles veem um paralítico. E esse paralítico solicita a eles uma esmola. E Pedro diz: dinheiro eu não tenho para dar para você, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. E esse paralítico se põe a andar. O magnetismo animal ou humano, ele foi trazido ao nível científico por Franz Anton Mesmer. E isso no ano de 1734 a 1815, quando ele esteve encarnado conosco. Mesmer era filósofo, teólogo, médico. Nasceu na Alemanha e foi fazer seu doutorado de medicina na Áustria. E o tema da dissertação era a influência dos planetas no corpo. Mesmer falou de magnetismo animal, definiu como a capacidade de um indivíduo causar efeitos similares ao magnetismo mineral em outra pessoa. Pela primeira vez, ele usa e denomina fluido universal, para designar a origem de todas as forças do universo, como gravidade, magnetismo, eletricidade e tudo mais. Mesmer, na sua dissertação de doutorado, no curso de medicina, ele descrevia a influência dos planetas por intermédio de um fluido universal com poderes magnéticos sobre a matéria viva.
Ele explicava que a cura dessas enfermidades consistia na restauração do equilíbrio dos fluidos presentes. Com base nessas teorias, Mesmer ele construiu toda a sua técnica terapêutica utilizando a fixação dos olhos e os passes com as mãos. As teorias de Mesmer afirmavam que um princípio imponderável atuava sobre os corpos e que em todo organismo vivo existia um fluido magnético no qual circulava uma força especial, animando tanto o mundo orgânico como o inorgânico. E esse fluido que Mesmer citava, ele podia ser revigorado, isto é, poderia permitir que os corpos fossem revigorados e que as pessoas dotadas dessa vitalidade, elas poderiam transmitir essa energia para os outros, se soubessem dirigi-la, utilizando as mãos. O primeiro tratamento que Mesmer fez de magnetismo animal teve início em 1773 e a paciente foi uma amiga da esposa de Mesmer. Em 1775, já se sabia, ele soube que essa teoria dele não era muito acolhida. E ele determinou que ele não iria mais fazer esse magnetismo animal publicamente em Viena. Após muitas experiências, ele reconhece que pode curar, mediante a aplicação das suas mãos. Ele acredita que dela se desprende um fluido que alcança o doente. A doença seria apenas essa desarmonia no equilíbrio da criatura e ele poderia atuar, e atuava mesmo. Ele nada cobrava por esses tratamentos, ele preferia cuidar dos distúrbios ligados ao sistema nervoso e além da imposição de mãos com os doentes que ele fazia, ele também, para estender esse benefício ao maior número de pessoas, ele magnetizava a água, os pratos, a cama e outros objetos a cujo contato eram submetidos os enfermos. E Mesmer, nessa luta de divulgação do magnetismo animal, ele chegou em Paris em 1778 e apresentou as suas descobertas para os sábios e os médicos daquela cidade. 3 meses depois que ele estava em Paris, ele se dirigiu para uma cidade que se chamava Créteil, juntamente com alguns doentes, e requisita que comissários da Sociedade Real de Medicina de Paris fossem até lá para fiscalizar essas curas. Foi recusado. Não enviaram ninguém para essa cidade junto com ele. O Mesmer praticou por vários anos o seu método de tratamento em Viena, em Paris e com êxito, mas acabou sendo expulso de ambas as cidades pela inveja e pela incompreensão de muitos. Depois de 5 tentativas para conseguir que a sua teoria fosse examinada de forma criteriosa, analisando o seu método de curar pelas academias de medicina, ele publicou em 1779 a dissertação sobre a descoberta do magnetismo animal e afirma nessa publicação que é uma ciência com princípios e regras ainda pouco conhecidas. As suas descobertas baseavam-se em 27 teses. Aqui algumas teses, apenas 3. Mesmer diz: por meio deste fluido, doenças nervosas são curadas imediatamente e suas virtudes podem estender-se à cura universal e à preservação da humanidade a um grau tão elevado que não se sabia quão longe poderia ir. Existe uma outra influência recíproca entre os corpos celestes, a Terra e todos os organismos animados. O fluido universal é o agente dessa influência. Essa ação recíproca está sujeita às leis da mecânica e os corpos gozam de propriedades análogas ao ímã. A moléstia é apenas a resultante da falta ou no desequilíbrio na distribuição do magnetismo pelo corpo. O trabalho de Mesmer, devido aos seus métodos e às suas curas miraculosas, provocou um alvoroço enorme em Paris. Ele foi cultuado por muitos, perseguidos por outros e principalmente por colegas médicos que o chamavam de charlatão e embusteiro. Em uma última tentativa, ele propõe à Academia de Medicina de Paris, em 1780, um teste comparativo do seu método com a medicina tradicional. Também não foi aceito.
Naquele ano de 1780, houve uma Assembleia Geral e Charles Deslon, que era um discípulo de Mesmer, foi excluído do quadro de médicos e as proposições de Mesmer foram rejeitadas com desdém e com animosidade. Depois, em 1781, Mesmer publica a mais importante descrição histórica da ciência do magnetismo animal sob o título Resumo Histórico dos Fatos Relativos ao Magnetismo Animal. Em 1784, o governo francês nomeou uma comissão de médicos e cientistas para investigar as atividades de Mesmer. Benjamin Franklin foi um dos membros dessa comissão, que acabou por constatar a veracidade das curas, porém atribuiu a causas fisiológicas desconhecidas e não ao magnetismo animal. Mesmer denuncia o método adotado pela comissão liderada por Benjamin Franklin e uma outra comissão formada por médicos da Sociedade Real de Medicina também foi analisar a teoria e as experiências de Mesmer. Rejeitou o magnetismo animal. Um dos membros dessa Sociedade Real de Medicina, que era o Sr. Jussier, ele divergiu dos colegas e admitiu as curas. Em 1785, um dos discípulos de Mesmer publicou as anotações das suas aulas, mesmo sem autorização do Mesmer. 7 anos depois, em 1792, ele se vê forçado a deixar Paris, mediante essas perseguições que ele sofreu. Mas ele continuou servindo aos necessitados em uma pequena cidade da Suíça, onde viveu modestamente nos anos seguintes. Em 1812, ele foi procurado pela Academia de Berlim, que pediu o relato da sua teoria. Em 1814 é publicado em Berlim a obra Mesmerismo, Teoria e Aplicação do Magnetismo Animal. Em 1814, Mesmer retornou à sua cidade natal, na Alemanha, e desencarnou em 1815. Depois de Mesmer, em 1821, houveram inumeráveis experiências com magnetismo, com o magnetizador Dupotet, com outros 30 estudiosos. Em 1826, a Academia de Paris resolveu analisar o magnetismo animal. E em 1831, a Academia de Paris ela aprova esse relatório, mas não o publica. 4 anos depois, em 1835, os pesquisadores retomaram as pesquisas com foco no sonambulismo e o magnetismo ele foi assimilado pela ciência, com a denominação de hipnotismo. As técnicas são utilizadas até hoje para o tratamento psíquico. E Kardec, como ele se encontrou antes de ser o codificador do espiritismo com o magnetismo? Kardec era um educador, um escritor de livros didáticos de alcance nacional na França. E antes de iniciar essa sua missão de elaboração do Pentateuco Espírita, em 1823, com 19 anos, o professor Rivail voltou a sua atenção para os fenômenos magnéticos. Ele frequentou os trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris e se envolveu por 35 anos seguidos com o magnetismo e os magnetizadores, tornando-se ele mesmo um desses magnetizadores. E por qual razão se interessou tão jovem pelo magnetismo? Sem dúvida, esta iniciação nas leis do magnetismo certamente o ajudou muito na elaboração da doutrina espírita, pois sabemos que nada ocorre por acaso. Naquela época havia um grande interesse e aceitação no mundo pela chamada ciência do magnetismo, mas também existiam opositores ferrenhos e a própria mentalidade científica não via com bons olhos os chamados passes magnéticos. Pairava certa desconfiança e tudo ser apenas charlatanismo, considerando seu maior divulgador e praticante o Mesmer. As mesas girantes, Kardec toma ciência delas em 1854. Ele ouve falar sobre essas mesas que giravam através do seu Fortier, que era magnetizador e amigo de Kardec. Em obras póstumas, encontramos que foi em 1854, pela primeira vez, Kardec diz que ouviu falar das mesas girantes.
E ele fala: encontrei um dia o Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito, que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo animal? Parece que já não são somente as pessoas que podem se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. Kardec comentou com o seu Fortier que isso não parecia nada impossível, porque o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Kardec ele reagiu sem surpresa em relação a esse fenômeno das mesas girantes, pois ele imaginava que o fenômeno fosse resultado apenas da propriedade não catalogada do fluido magnético expostas por Mesmer. Aí, continuando, em maio de 1855, Kardec diz: fui à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do Sr. Fortier, seu magnetizador. Foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam. Saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Os primeiros contatos de Kardec com as mesas girantes deram forma à base da doutrina espírita. Muitas reuniões se sucederam em outros locais com outras pessoas, nas quais testou-se a comunicação direta com as inteligências por trás dos fenômenos. Usando uma cesta atravessada por um lápis, Kardec conseguiu comunicações extensas com um espírito que se autodenominava Zéfiro e lhe devotava muita simpatia. Kardec denominou de mediunidade a capacidade dessas pessoas para perceberem a presença ou manifestar a vontade dos espíritos através de algum fenômeno palpável. Na Revista Espírita, março de 1858, Kardec diz que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos dessa última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias da primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, mais que um passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Uma conexão intensa entre magnetismo e a chegada do espiritismo. E ele complementa: se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. A ele não nos referiremos, pois senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre as duas ciências, que na verdade não passam de uma. Kardec diz que devia aos leitores da Revista Espírita essa profissão de fé ao magnetismo, que termina com uma justa homenagem aos homens de convicção que, enfrentando o ridículo, o sarcasmo, sabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Ele diz também que, seja qual for a opinião dos contemporâneos, a posteridade fará justiça aos nomes do Barão de Dupotet, do Sr. Millet, e também de outros pioneiros ilustres, como o Marquês de Puységur e o sábio Deleuze, e também de Mesmer. Graças aos seus esforços perseverantes, o magnetismo ficou popularizado e fincou o pé na ciência oficial. Este vocábulo, magnetismo, ele ficou comum, já não afugentava as pessoas, e quando alguém se dizia magnetizador, já não riam mais na cara, como ensina Kardec. Na Revista Espírita de 1858, Kardec diz: o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como primeira porção de muitas coisas. Defendem a sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas
tem aberto os olhos de muitas pessoas que ao mesmo tempo aderem ao magnetismo. Tudo prova, no rápido desenvolvimento do espiritismo, que ele logo terá direito de cidadania. Enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar, o magnetismo, como um sinal incontestável do progresso das ideias. Na Revista Espírita, ainda em janeiro de 1859, Kardec nos fala que o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam, que se explicam uma pela outra, e aquela das duas que não quer mobilizar-se não pode chegar ao seu complemento, sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. A maioria dos magnetistas compreende de tal modo, por intuição, a relação íntima que deve existir entre as duas coisas, que geralmente se prevalecem os seus conhecimentos em magnetismo como meio de introdução junto aos espíritas, bem relacionado aí, Kardec deixa isso claro para nós. E ele complementa: em todos os tempos, os magnetistas estiveram divididos em dois campos, em dois grupos, os espiritualistas e os fluidistas. Esses últimos, os fluidistas, eram muito menos numerosos, fazendo mais ou menos abstração do princípio espiritual, quando não o negam absolutamente. Atribuem tudo à ação do fluido material. Eles estão, por conseguinte, em oposição com os princípios espíritas. Ora, é de notar que, se nem todos os magnetistas são espíritas, mas todos os espíritas, sem exceção, admitem o magnetismo. Em 1860, Kardec fala da ciência magnética como um todo, isto é, do magnetismo animal ou humano, bem como do campo vasto que contempla as simpatias e as antipatias terrenas, a mediunidade, as relações dos homens entre si, a dos espíritos entre eles mesmos e entre eles com os homens, que também são espíritos. O magnetismo tem a ver com certas doenças e com certas curas, com a prece, com o sonambulismo, com a possessão, etc., já abrangendo de uma forma bem ampla. No Livro dos Espíritos, na questão 555, Kardec faz esse comentário. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O desconhecimento aí das leis físicas. O conhecimento lúcido dessas ciências, dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Nós entendemos, então, que o estudo do espiritismo sem uma compreensão maior do magnetismo fica incompleto, porque o espiritismo nos revela a natureza espiritual do ser humano e nos esclarece sobre as leis naturais e divinas, às quais todos os seres estão submetidos. E o magnetismo, por sua vez, nos revela o meio por onde essas leis se cumprem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 5, nós encontramos que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Entendemos então o magnetismo de duas fontes distintas. Magnetismo humano, que o fluido provém do homem, e nós estamos falando do espírito encarnado, e o magnetismo espiritual, que o fluido provém dos espíritos desencarnados. Leon Denis, posterior a Kardec, que nasceu em 1846 e desencarnou em 1927, diz que, livre de todo acessório teatral, de todo móvel interesseiro, praticado com o fim de caridade, o magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes, do pai de família, da mãe para os seus filhos, de quantos sabem verdadeiramente
amar. Isso no livro No Invisível, parte 2, capítulo 15. Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que o magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão da vida superior. Vamos falar agora um pouquinho sobre fluido. Falamos do magnetismo relacionado ao fluido elétrico ou magnético. Tudo, meus irmãos, tem origem no fluido universal. O magnetismo, ou fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado é uma modificação do fluido universal e não difere do fluido vital, que é revelado pelos espíritos, que está presente em todos os corpos orgânicos. Uma ilustração aqui para nós de Deus como Criador da matéria e do espírito. E a matéria é o fluido cósmico, que nos vai dar as várias possibilidades de termos a matéria, que vai nos permitir ter um perispírito, que também é fluídico, semimaterial, e que o espírito é a inteligência, mas para se manifestar vai precisar da matéria. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, nós temos uma comparação dos corpos orgânicos com analogia aos aparelhos elétricos. Nesse capítulo, que tem o título Princípio Vital, os espíritos fazem uma analogia. E essa analogia ela é bem interessante. Por quê? Compara-se aí esses aparelhos. E eles dizem que os fenômenos elétricos, eles se produzem enquanto o fluido elétrico é posto em atividade por causa especial. Vamos pensar no rádio aí funcionando, ele vai estar ligado a uma tomada. Poderíamos então dizer que o aparelho está vivo, está funcionando. Vindo acessar a causa dessa atividade, isto é, se for desligado da fonte de energia, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Ele possui atividade, mas não funciona sem estar ligado à energia. Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte dos corpos orgânicos. Aprendemos também na doutrina espírita que a quantidade de fluido vital, ela não é absoluta em todos os seres. Varia segundo as espécies e não é constante mesmo em cada indivíduo da mesma espécie. Alguns ficam saturados de fluido e têm a vida em abundância, enquanto outros em quantidade apenas suficiente. A quantidade pode se esgotar, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e pela assimilação de substâncias que o contêm. Importante, portanto, as atividades que façamos para a renovação do fluido vital. E essas atividades estão relacionadas a estar em ambientes acolhedores, na natureza, podemos renovar os nossos fluidos vitais. O fluido vital, ele se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode doá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida que está prestes a extinguir-se. No Livro dos Espíritos, na questão 424, Kardec questiona: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Os Espíritos dizem que sim, sem dúvida, e todos os dias tens a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos.
Na Gênesis, capítulo 14, temos todo um estudo dos fluidos. E eles nos ensinam que a ação magnética, ela pode se dar de 3 formas. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação ela está relacionada à força e à qualidade do fluido, desse fluido vital do próprio magnetizador. Também pode ser pelo fluido dos espíritos, que atuam diretamente, sem intermediário, sobre o encarnado, seja para curar ou para acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico, espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta também da qualidade do espírito. E também, de uma terceira forma, que são pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para o transmitir. É o magnetismo misto, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual imprime as qualidades que são necessárias. Em tais circunstâncias, os espíritos pode ser espontâneo, porém, na maior parte das vezes, o próprio magnetizador solicita a assistência dos espíritos. Temos várias práticas que nós conhecemos do magnetismo. Uma delas, a mediunidade. Encontramos no livro dos médiuns, no item 206. Às vezes também basta magnetizar com essa intenção o braço e a mão do que deseja escrever. Muitas vezes o magnetizador ele se limita a pousar sua mão no ombro da pessoa e temos visto ela escrever prontamente sobre essa influência. O mesmo efeito se pode ainda produzir sem nenhum contato, pelo simples efeito da vontade. E aqui falamos da psicografia. Temos também o passe. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Essa definição é do escritor Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17. O passe é amplamente utilizado nas casas espíritas como forma de auxiliar e curar muitas vezes. Ele é muito importante para todos nós. O Espírito Emmanuel, ele define o passe como uma transfusão, ele compara o passe como uma transfusão de sangue, como que representa uma renovação das forças físicas, porém ele explica que é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença que, por exemplo, na transfusão de sangue, nós temos recursos orgânicos, que são retirados de reservatório limitado, mas os elementos psíquicos são de um reservatório ilimitado de forças espirituais. Emmanuel também coloca no seu livro O Consolador que os passes, como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros de Jesus para os doadores e beneficiários. Eles representam uma continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Em um outro livro, Emmanuel fala para nós, no livro Caminho, Verdade e Vida, que o passe é uma transfusão de energias e que equilibra a mente e é um apoio para todos os tratamentos. Portanto, o passe tem essa finalidade de tratamento físico e também psíquico. Temos também o magnetismo utilizado para os processos obsessivos. A subjugação corpórea tira quase sempre do obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. É por isso necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Quanto maior for a superioridade moral do magnetizador, mais ele se impõe ao espírito obsessor. Temos também a água magnetizada.
E no Livro dos Médiuns, na questão 131, nós temos que o espírito agente é o do magnetizador. Na maioria das vezes, assistido por um espírito desencarnado. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. E aí pensamos na água, que sempre aqui na Casa Espírita falamos, a água que tem a medicação necessária. E se ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos, do que resulta o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Temos o médium curador, no item 175 do Livro dos Médiuns. O médium curador, ele tem o dom de curar pelo simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Esclarece para nós que esses médiuns curadores são raros. O fluido magnético, ele desempenha uma importante ação, ele normalmente tem a ação de uma intervenção, uma potência oculta. Os médiuns curadores, eles recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Dessa maneira, a assistência de um espírito superior vem para atuar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, temos: o médium curador, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que eles operaram. A mediunidade, meus irmãos, é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico material, ele dá o fruto dos seus estudos, de tudo que aprendeu, e muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador, ele dá o seu próprio fluido e por vezes até a sua saúde. Por esse motivo, eventualmente alguns podem cobrar. Os médicos materiais nós sabemos que cobram, mas o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e ele nada pode cobrar porque é uma ferramenta de auxílio. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que a força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela força, pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhes dá as qualidades que sejam necessárias. Portanto, estamos em conjunto sempre com a espiritualidade. E o poder da fé? Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Temos o recurso da prece. A prece é uma ação magnética. Ela é uma invocação. Por ela, nos colocamos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Pedido, agradecimento, louvor. Podemos orar por nós mesmos, ou pelos outros, pelos vivos, pelos desencarnados. E as preces que são dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos, encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus, quando oramos para outros seres e não para Deus. Portanto, tudo com a permissão de Deus. Falaremos agora um pouquinho sobre o fluido cósmico, que já é a segunda parte da nossa aula. Lembrando aqui que Deus, Criador dos princípios espiritual, do princípio espiritual e do princípio material, e ambos envolvidos por esse fluido cósmico. Temos os espíritos e a matéria. André Luiz, ele conceitua o fluido cósmico como plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis
mundos e seres, como peixes no oceano. Portanto, o fluido cósmico é a matéria elementar primitiva cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. O fluido cósmico ele pode se apresentar em dois estados distintos: eterização ou imponderabilidade e ponderabilidade. O ponto de intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem o do mundo visível, que é da ponderabilidade, e ao primeiro os fenômenos do mundo invisível. Uns chamados fenômenos materiais, que são da alçada da ciência, e outros qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabendo aí ao espiritismo. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, portanto, não deixa de ser etéreo também. Ele sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. E essas modificações, elas constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade do fluido de tudo, esses fluidos eles têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para nós encarnados. E são para eles o que são as substâncias do mundo terrestre. Eles elaboram, combinam, produzem determinados efeitos, como os homens fazem aqui com a matéria, ainda que por processos diferentes. Meus irmãos, o nosso perispírito é feito de fluido. E um fluido específico que é retirado, no nosso caso, que estamos na Terra, do fluido do planeta Terra. A cada morada, o perispírito é adequado com os fluidos de cada orbe. E o perispírito é o corpo fluídico dos espíritos. Nós temos o corpo físico, o perispírito, e temos a consciência, a inteligência, que é o nosso espírito. Os espíritos, eles têm o perispírito e são também a inteligência condensada em torno desse corpo fluídico. Do meio em que nós estamos, nós extraímos a matéria. No caso aqui, o planeta Terra, retiramos daqui. Se formos da Terra para um outro planeta, vamos deixar aqui esse invólucro fluídico e vamos tomar um invólucro apropriado ao mundo que nós iremos habitar. E a natureza desse envoltório está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a ser bel prazer. Eles passam de um mundo, eles não conseguem passar de um mundo para o outro com facilidade. Eles têm ainda uma missão de se transformarem, de evoluírem. Os espíritos superiores, ao contrário, eles podem vir aos mundos inferiores e podem encarnar. Eles tiram os elementos constitutivos do mundo, onde eles entram, e também, se eles querem ir para uma outra esfera, para um outro planeta, eles também deixam aqui o seu perispírito dos componentes da Terra e constituem um novo perispírito para onde vão. Aí podemos lembrar do nobre que tira sua roupa da nobreza e temporariamente veste roupas mais simples para ir conhecer os plebeus ou estar com os plebeus sem que fosse notado por ser nobre por suas roupas. A ação dos espíritos sobre os fluidos. Os fluidos são manipulados pelos espíritos. Como é que eles fazem isso? Os espíritos eles atuam sobre os fluidos, não manipulando, como os homens manipulam gases, matéria, mas empregando pensamento e vontade. O pensamento e a vontade são o veículo
que os espíritos utilizam para manipular esses fluidos. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos a direção que queiram, aglomeram os fluidos, combinam, dispersam, organizam, numa aparência, numa forma, numa cor que queiram, mudam as propriedades, como um químico muda os gases e outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Basta que o espírito pense em uma coisa para que esta se produza. O pensamento do espírito, ele cria fluidicamente objetos que ele esteja habituado a usar. Por exemplo, um avarento, gostando do ouro, pode produzir uma barra de ouro. Um militar pode trazer as suas armas, o seu uniforme. O fumante pode constituir ali seu cachimbo e assim por diante. Para o espírito, que também é fluídico, tem o seu corpo fluídico, esses objetos eles são reais, como eram no estado material para o homem vivo. Mas tenhamos que saber também que, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é efêmera, isto é, podem desaparecer. E ainda falando um pouco mais dessas imagens fluídicas, o pensamento ele reflete no espírito como num espelho, como se fosse uma fotografia. Por exemplo, um homem que tem a ideia de matar o outro. Embora o corpo material não se conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento. Ele reproduz as cenas, executa fluidicamente o gesto do ato que ele pretende praticar. Essas imagens ficam no seu perispírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. E uma alma pode ler a outra alma como se fosse um livro perceptível aos olhos do corpo. Todavia, meus irmãos, vendo essa intenção, pode ela pressentir a execução do ato. Isto é, vemos uma pessoa que queira cometer esse ato. Fica ali, registrado, quero cometer o ato. Mas não se pode determinar se esse ato vai acontecer, o instante que vai acontecer, porque as circunstâncias podem ser alteradas. Isto porque não se pode ainda ver o pensamento do outro. Isto é, em relação a essas percepções que se tem, existem preocupações que são habituais, são desejos, projetos e também os desígnios. Portanto, as imagens estão formadas, mas a execução ainda não está no plano físico. Falando aqui um pouco sobre essa qualidade dos fluidos. Eles possuem qualidade? Eles são em si neutros, pois não possuem características próprias. Adquirem essas qualidades nos meios em que são elaborados. Como esses fluidos são um veículo do pensamento, ele pode modificar-lhes as propriedades, impregnando-os de qualidades boas ou más, pela influência da pureza ou impureza dos sentimentos. E quanto a nós? Sofremos e nos revigoramos diretamente por esses fluidos imantados que chegam até nós. Nós temos um perispírito que é fluídico, portanto, percebemos o ambiente fluidicamente. Nós também, enquanto encarnados, podemos transformar esses fluidos que estão presentes. E fica evidente que esses fluidos que são impregnados de qualidades boas ou más dos nossos pensamentos, eles são diretamente relacionados com a pureza dos nossos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem, trazem a situação de mal-estar. Vamos pensar nos miasmas que corrompem o ar respirável. O mesmo acontece com os fluidos espirituais. Muitos de nós já estivemos em ambientes em que nos sentimos mal, só de estarmos ali. E esses fluidos que envolvem
a nós mesmos, eles recebem essa influência, tanto nossa, enquanto geradores, quanto de outros espíritos que estão ao nosso redor. E de acordo com a perfeição, o grau de perfeição de cada um, estaremos aí envolvidos por esses espíritos. Cabe a nós estarmos em um patamar diferenciado para não absorvermos os maus fluidos. Portanto, os fluidos eles podem ser analisados sob 2 pontos de vista, o moral e o físico. Os fluidos, vendo pelo lado moral, eles têm o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, mas também de bondade, benevolência, de amor, de caridade, de doçura. E pelo efeito físico, pelo lado do ponto de vista físico, eles são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, narcóticos, tóxicos, reparadores ou expulsivos. E esse quadro de fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, que correspondem aos efeitos que eles produzem. Portanto, meus irmãos, Jesus nos ensina que devemos orar e vigiar. E isso nós vamos encontrar em Marcos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Cabe a cada um de nós, sabendo dessa condição dos fluidos serem manipulados, receberem influxo dos nossos pensamentos, da nossa vontade, e que também recebem dos nossos irmãos desencarnados, cabe a cada um de nós a vigilância constante dos nossos pensamentos e também nos voltarmos para a oração, porque tem essa ação magnética poderosa. Utilizemos isto na nossa jornada, todos os dias. Observarmos os nossos pensamentos. Nós sabemos que não vamos conseguir manter os nossos pensamentos 100% num padrão elevado. Mas, quando identificarmos que nós baixamos o nosso padrão vibratório, vamos imediatamente elevá-lo, para que não entremos em sintonia com os fluidos que são emanados pelos nossos irmãos que estão nessa faixa de vibração. É um exercício, é absolutamente necessário, todos os dias. Não há local para que nos liguemos aos nossos irmãos espirituais elevados. Onde quer que estejamos, recorramos sempre a eles para pedir auxílio, se sentimos que estamos em dificuldade. Observarmos as nossas ações, como elas estão sendo realizadas, porque toda ação primeiro tem um pensamento. E quando o pensamento é ruim, a ação, se executada, será ruim com certeza. Busquemos afastar esses pensamentos que podem levar a ações que não serão boas, nem para nós, nem para aquele que nós queiramos endereçar. Busquemos sempre a orientação nas obras espíritas. Nós temos aí o Pentateuco, que faz parte da codificação. Temos as obras complementares também, com os nossos irmãos espirituais, as obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco e muitos outros trabalhadores. Busquemos sempre a orientação, o conhecimento, para que possamos nos libertar e caminharmos melhor. A bibliografia da nossa aula esteve basicamente nas obras da codificação, Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, a Revista Espírita também. Deixamos aqui uma atividade, considerando que os fluidos são o veículo do pensamento e da vontade, qual é a importância de vigiarmos os nossos pensamentos. Neste momento, agradecemos a companhia dos nossos irmãos encarnados, dos nossos irmãos desencarnados. Agradecemos ao Pai
pela vida. Agradecemos ao Mestre Jesus por estar sempre conosco e toda a equipe de trabalhadores do bem. Que possamos a cada dia fazer o nosso melhor. Que assim seja, graças a Deus, e até uma próxima oportunidade.